A você que acompanha a programação da TVA, começamos mais uma edição do Fala Deputado, o programa no qual você acompanha as atividades e ações dos deputados catarinenses. E a nossa convidada de hoje é a deputada Luciane Carminati, do PT, deputada que atualmente preside a Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa. Deputada, obrigado pela presença mais uma vez. Obrigada, eu agradeço. Deputada, nosso assunto basicamente vai ser hoje educação, né? A senhora tem várias ações aí, tanto como parlamentar, também como presidente da comissão. Começando por uma lei que foi recentemente promulgada aqui pela Assembleia, resultado de um veto que foi derrubado em plenário pelos deputados, a Lei 17.143, que trata da lei do segundo professor em sala de aula. Qual é o objetivo dessa lei que a senhora propôs e agora, na forma de projeto, e agora é uma lei? Então, o objetivo, na verdade, é garantir que os nossos educandos, os nossos alunos da educação especial, possam ter direito a um profissional em sala de aula para acompanhar a sua atividade. Hoje, como que funciona? Nós temos uma turma com 30 alunos e um aluno especial que, na verdade, acaba não sendo incluído porque o professor, ao dar aula, ele não consegue prestar aquele atendimento específico para esse aluno. Então, a lei, ela vem a garantir o processo de inclusão que está já na Lei da Inclusão, que é uma lei federal. Então, nós garantimos nesta lei que o aluno que apresenta um diagnóstico, um laudo médico com deficiência, e eu diria que são as mais variadas deficiências, desde autismo, deficiência mental, motora, física, TDAH, enfim, várias deficiências, excluindo apenas a deficiência visual, porque daí, nesse caso, a gente pode suprir, né, esta lacuna com a garantia do braille, a tradução do material em braille, e a surdez, porque nós garantimos por libras. Então, tirando essas duas deficiências, as demais contemplaria com a ideia de um segundo professor habilitado em educação especial, que ele vai fazer o quê? Ele vai acompanhar a atividade do aluno, a aprendizagem dentro da sala de aula e também terá a tarefa de fazer a interação com a turma e com a escola como um todo. Então, esta lei ela é muito importante porque hoje a grande maioria dos pedidos que são feitos para o segundo professor, antes de ter a lei, são negados. Então, muitos pais amargam a ideia de que, bom, eu tenho um filho deficiente, um filho com deficiência que não tem direito à educação de qualidade. Então, a lei ela é muito positiva, está tendo um apoio enorme da sociedade catarinense e nós esperamos que o governo, ao invés de entrar com a DIN, que ele faça a sua parte na garantia da inclusão, que é acolher esta lei do parlamento e implementá-la imediatamente. É uma lei que envolve também escolas públicas e particulares, só as públicas. Como que funciona? Na verdade, a lei ela é direcionada a todas as escolas de educação básica que integram o Sistema Estadual de Educação. Bom, traduzindo isso para a população compreender, o que é a educação básica? A educação infantil, creche, ensino fundamental até o 9º ano e o ensino médio. Que escolas seriam? As escolas da rede particular, que fazem parte do sistema estadual de ensino, as escolas da rede estadual, todas, então, nesse nível e modalidade, e também as escolas municipais, cujos municípios não têm sistema próprio e dependem desse sistema estadual. Então, eu diria que ela tem uma abrangência muito grande. Perfeitamente. E com relação à Comissão de Educação que a senhora preside esse ano, existe aí uma iniciativa da comissão em trazer o secretário de Estado, Eduardo Deschamps, para uma reunião, uma espécie de audiência na comissão. Quais são os assuntos que a senhora e os demais membros da comissão pretendem tratar com o secretário? Então, primeiro, eu quero só reforçar que, como presidente da Comissão de Educação, eu tenho mantido contato com o secretário semanalmente, porque as pautas da educação são cotidianas. Mas existem alguns temas que são de interesse de todos os parlamentares da comissão. Então, nós aprovamos a vinda do secretário para tratar, em primeiro lugar, do ensino noturno, que já sofreu alterações e a gente está fazendo de conta que não enxerga. O Estado diz que está tudo resolvido, mas não está resolvido. Os alunos estão chegando 7, 7h30 na escola, quando, na verdade, já conta a carga horária desde as 18h30. Portanto, esses alunos estão perdendo aula e são alunos trabalhadores. Então, essa mudança do horário de forma arbitrária está prejudicando os alunos trabalhadores do ensino médio.
Tem uma outra situação que o Estado retirou da folha de pagamento 12% de gratificação por unidocência, que são os professores que trabalham nos anos iniciais e também nas salas de educação especial, que são os SAEDs das escolas. Então, também tem perda de remuneração. Tem uma outra situação que é com relação ao número de avaliações, né, que os professores têm que fazer por aluno. Então, você tem, por exemplo, um professor que tem 6 turmas e ele tem que fazer, por bimestre, 4 ou 6 avaliações. Então, há todo um questionamento porque há uma sobrecarga enorme. Então, o debate quanto às avaliações. E um último ponto, que é com relação aos critérios utilizados para distribuir aulas aos professores. Tem professores que estão sobrecarregados, outros menos, e não se tem critérios transparentes. Então, são essas as pautas que nós estaremos tratando com o secretário. Dessas pautas, a questão do ensino noturno parece que tem causado maior interesse, principalmente da comunidade, porque tem alunos, como a senhora mesmo disse, perdendo de meia hora a 1 hora de aula. Já existe um consenso nacional de que o ensino médio noturno ele carece de maiores investimentos e uma reformulação. Mas o que o Estado de Santa Catarina fez, através de um ofício circular da Secretaria de Educação, é determinar a mudança de horário sem consultar ninguém e sem se preocupar se esses alunos conseguem cumprir esse horário. Então, a leitura que eu faço é o seguinte: bom, e se um aluno do ensino médio, ele chega 1 hora atrasado na escola, tudo bem para o Estado? Faz de conta que está dando aula e não está dando aula? Não acredito que isso é qualidade. Então, o Estado tomou essas medidas. Eu questionei o secretário, ele disse: olha, deputada, está tudo tranquilo, as escolas já se adaptaram. Mas eu disse o seguinte, tudo tranquilo como? Se, na verdade, os alunos são trabalhadores, não tem como estar nesse horário. E, por outro lado, a gente tem informações de escolas que estão fazendo rodízio da primeira aula para não prejudicar o aluno, porque sabe que ele não estará na primeira aula. Então, acho que é um debate que vai esquentar, né? Porque, de fato, é negar o direito de um ensino médio de qualidade ao aluno trabalhador e negar o papel do Estado. O Estado não pode fazer de conta que está se dando aula quando não está se dando aula. Então, nós vamos cobrar a responsabilidade e a mudança desses horários. Outro assunto que a comissão tem acompanhado é o problema das escolas, em especial no sul do estado, no extremo sul, Araranguá, e também tivemos a cidade de Balneário Gaivotas, isso. Da interdição de algumas escolas por problemas estruturais nos imóveis que sediam essas escolas. Como que está o acompanhamento da comissão, especificamente nesse caso do sul do estado? Então, são 7 escolas, municípios de Sombrio e Balneário Gaivotas. Nós fizemos uma audiência aqui na Assembleia, foi muito positiva, uma audiência bem representativa. Eu estive nesses 2 municípios visitando, né, acompanhando em loco a situação das escolas. E depois de várias conversas com a comunidade escolar, nós também estivemos com o secretário da Agência de Desenvolvimento Regional também desses municípios. E na ocasião, então, foi mostrado qual era o compromisso, né, do governo do estado. Estamos acompanhando, depois de toda essa luta e movimentação, as informações que nós temos é que todas as escolas estão reabertas já, com as obras, algumas em andamento, mas a grande maioria já realizada, com exceção de uma escola que carece de um investimento maior, que é uma reforma completa, mas também o edital já está na rua, que é a Escola Catulo da Paixão Cearense. Essa escola, então, de fato, ela vai sofrer uma reforma grande, né? A escola original, porque é muito engraçado que nós temos a escola original, né, a principal, que depois, então, por ser interditada, teve uma segunda escola, a segunda foi interditada e já estamos na 3ª escola. Ou seja, a reforma é da primeira, para que os alunos voltem para a escola original. Então, estamos acompanhando e acho que já é o resultado do trabalho que a Assembleia fez, junto com a Câmara de Vereadores dos 2 municípios, com os pais, estudantes e professores daquelas 2 comunidades. Embora os problemas nessas escolas do Sul tenham vindo à tona com mais força, até porque a mídia entrou com bastante divulgação, essa questão de interdição de escola, de problema estrutural, me parece que ocorre em outras regiões também, né? Olha, eu ouso dizer que se os promotores de todas as regiões visitassem as escolas e tomassem a mesma medida que o promotor dessas 2 cidades tomou, nós teríamos praticamente
O estado de Santa Catarina sem escola em funcionamento, porque problema de fossa transbordando, problema de caixa d'água não limpa, o problema da acessibilidade, da iluminação, eu conheço a grande maioria das escolas das diferentes regiões do estado e eu sei que é um problema crônico. Então está mais do que na hora do estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Educação, apresentar um programa de reforma, manutenção e recuperação dessas escolas. E também parece que é uma crítica muito grande ao papel das ADRs, que eram as antigas Secretarias de Desenvolvimento Regional, na atuação dessas, principalmente na parte de manutenção das escolas, né? As escolas ficam muito amarradas, parece que não conseguem ter muita autonomia para fazer as reformas, pequenas reformas que às vezes são necessárias. Na verdade, nós temos uma dificuldade, que é o governo descentralizou os cargos políticos para fazer política, mas não descentralizou recursos. Então, você tem uma série de gerentes, de secretários executivos sem poder, sem caneta. No caso das escolas do Sul, foi pura negligência e incompetência dessas pessoas que coordenavam essas funções. Inclusive, alguns perderam o cargo, né? O secretário de Estado colocou interventor nessas ADRs. Você veja bem, você já tem uma ADR para descentralizar o poder, aí você coloca interventor porque não funciona a descentralização desse poder. Então, é uma experiência muito ruim do que aconteceu no Sul e eu diria que prova mais uma vez que não adianta descentralizar cargo se não descentralizar o recurso para que, de fato, quem esteja lá gerenciando possa ter condições de fazer o serviço. E mais do que isso, não tem que ser pessoas de confiança de político A, B ou C. Tem que ser pessoas qualificadas. No Sul, a prova foi de que não adianta colocar cabo eleitoral que não tem compromisso com a comunidade. A Secretaria, aliás, a Comissão de Educação também vai realizar seminários aí pelo Estado, seminários regionais. Quais vão ser os assuntos que esses seminários vão tratar? Então, nós temos um Plano Nacional de Educação que está em vigor até 2024 e, por conta disso, nós temos os planos estaduais, inclusive a Assembleia aprovou em 2015 aqui o nosso plano estadual, e nós temos, por consequência, os planos municipais. Bom, então, temos planos em vigor, né? A legislação prevê acompanhamento das metas desses planos para que eles saiam do papel, os objetivos e as metas. Além disso, nós temos uma outra situação que é a Base Nacional Comum Curricular, que está muito em discussão. O governo ainda da presidenta Dilma colheu sugestões à base, foram 12 milhões de contribuições. Este governo, ele simplesmente abandonou essas sugestões e construiu um documento que não tem nada a ver com a contribuição da comunidade acadêmica, da sociedade educacional, eu diria, né, de quem contribuiu com a base. E agora nós precisamos discutir isso. Para onde vai, então, esta base? Para onde vai os planos municipais, estaduais e federais? Então, os seminários que nós faremos durante todo esse mês e o próximo mês é para discutir isso, né, que está em lei, e também construir o debate de qual é o papel do município. O município também tem lei própria, o município precisa discutir melhor isso. Então, são seminários que vão fomentar esse debate todo e cada vez mais com o foco na qualidade da educação no âmbito local. Essa é a discussão desses seminários. Esses seminários são abertos para toda a população, são focados mais para professores, educadores? Qual que é o público-alvo? O público-alvo são professores, né? Porque é quem de fato está lá na escola, na sala de aula, fazendo educação, na universidade, enfim, nos diferentes espaços, né? Então, o público central é trabalhar com os professores, com os profissionais da educação como um todo. É claro que em todas as regiões deverá também ter a participação de membros do Conselho da Alimentação Escolar, membros do Conselho Municipal de Educação, membros do Fundeb, enfim. Quem transita também no tema da educação, mas o foco central é valorizar quem está fazendo educação hoje nesse país. E o objetivo da comissão é atender todas as regiões do estado, pelo menos as macro-regiões com esses seminários, cada macro-região um seminário. Nós entendemos que não é possível trazer os professores do estado inteiro para a capital. Não seria justo e não é possível. Os professores reclamam muito quando nós viajamos pelo estado que eles não têm processos de formação pedagógica. Então, nós estamos prevendo 12 seminários
para atingir todas as regiões. Então, algumas regiões como Joinville, Chapecó, Florianópolis, Criciúma, são encontros maiores, né? E outros encontros menores juntando os municípios, tanto professores das redes municipais quanto das redes estaduais, universidades, enfim. E também, se houver interesse da própria rede particular, eu não vejo problema em também participar. Ok, deputada. Chegamos ao fim do nosso programa. Agradeço a senhora pela presença. Eu é que agradeço e sempre à disposição. A você que acompanhou este programa, pode acompanhar a reprise dele e de outros programas da TVA no decorrer da programação ou no nosso site, no canal do YouTube que você acessa pelo alesc.sc.gov.br. A todos obrigado pela companhia e até o próximo Fala Deputado.